Aí ontem eu me deparei com um vídeo, rapaz, interessante. Interessante pra gente entender, às vezes, o mundo real. Não só o discurso da boca pra fora. Muitas vezes a galera olha aí o governo Lula e não consegue, às vezes, compreender alguns movimentos. Fica assim meio perdido, né? Fala, rapaz, a gente vê esses banqueiros todos, né, apoiando o Lula. Aí você fica, cara, por que esses banqueiros apoiam o Lula? O Lula não é um comunista? Não que o Lula não seja, não que o Lula não goste do comunismo. E aí, como relembrar e viver é uma coisa importante, escuta só isso daqui, né? Eu fui pegando aqui alguns frames, porque esse vídeo tem vários pedaços de vídeos de pessoas diferentes em anos diferentes. E aí, esse daqui é uma crítica à esquerda à Tabata e ao Lula. Porque tem uma turma da esquerda que chama a Tabata de batata liberal. E aí o Tatu no Toco fala o seguinte, apoia o Lula, mas chama a Tabata de batata liberal. E aí nesse vídeo ele vai mostrar que Tabata e Lula são iguais. Então assim, o esquerdeiro que vem pagar que não, que o Lula é o bichão, o Lula é o comunistão que faz o que acontece. Pera aí, cara. O Lula é a mesma, vem do mesmo lugar que a Tabata saiu. Podia até ser pai. Escuta só. O governo do PT fez uma reforma da Previdência. A Dilma, inclusive, queria fazer uma outra e não conseguiu por causa do impeachment. A Dilma defendeu, assim como várias pessoas do PT, a importância de você mudar a Previdência para olhar para a idade mínima. Aumento da idade mínima para aposentadoria, regime especial para militares e taxação dos inativos. A polêmica reforma da Previdência deve ser entregue ao Congresso amanhã pelo presidente Lula. O presidente Lula disse em Aracaju que quer aprovar as reformas da Previdência e tributária no início do mandato e pediu que prefeitos e governadores usem os recursos públicos com responsabilidade. Saiu hoje no Diário Oficial da União a sanção da presidenta Dilma Rousseff na lei que cria um novo fundo de previdência do servidor. Assim, os novos servidores públicos não vão ter mais a garantia de uma aposentadoria integral. Quem quiser receber mais do que o teto do INSS vai ter que contribuir à parte. A presidente Dilma Rousseff disse hoje que tão necessária reforma da Previdência poderá ter uma idade mínima de aposentadoria. Então é isso que me coloca na centro-esquerda. Porque eu estou aqui defendendo o combate à desigualdade via redistribuição. Agora eu entendo que para isso acontecer dentro de uma democracia, eu preciso de uma economia pujante. E isso faz com que eu defenda um Banco Central independente. O futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse que o controle da inflação será prioridade no governo, mesmo que seja necessário aumentar a taxa de juros. Ele disse também que o próximo presidente do Banco Central será um homem com experiência internacional. O Central deve fazer sempre aquilo que precisa ser feito para ter uma política monetária adequada. Queremos inflação baixa. Ter inflação baixa, precisa fazer tudo o que for preciso fazer. Palocci confirmou que a autonomia do Banco Central será discutida com o Congresso. Você não obtém crédito se não criar confiança do governo e do país. Portanto, é preciso criar um clima de confiança para que o crédito volte. Fim do suspense. O presidente eleito indica Henrique Meirelles para comandar o Banco Central. Ele foi presidente mundial de um banco americano E acabou de ser eleito deputado pelo PSDB. Dilma rebate Serra e defende a autonomia do Banco Central. Em novo programa de governo, Haddad defende a autonomia do Banco Central. Durante durante o debate da Constituição, o PT apresentou a proposta de autonomia do Banco Central. E agora eles ficam gritando, fingindo que são opositores, fingindo que discordam, você quer, blá, blá, blá. Aí você vê votação do Copom. Fernando Haddad, né? O Gabriel Galípolo, mais os outros 3 indicados do Lula, os 4 indicados do Lula votam 100% alinhados ao Roberto Campos. Os indicados do Lula todos vêm do mercado financeiro. Agora ocupam cargos do coisa. Está se discutindo, inclusive, quem que vai ocupar o lugar do Galípolo. Os 2 cotados aí, né? Tem 2 nomes cotados, ambos do Bradesco. O Banco do Trabuco, que além de estar no conselho do Bradesco, também está na Febraban, e é que estava naquela reunião com a Haddad, naquela reunião assim emergencial para ver o que a gente faz para a gente conseguir recuperar o apoio pro Haddad junto ao mercado. Você lembra aquela reunião sensacional que o André Esteves também estava? Esse é o Brasil! Esse é o Brasil! O Lula fala muita coisa, mas quando você olha assim na ponta da linha, e aqui tem alguns pontos que é o seguinte, você fala, pô, tá, eu entendo que
Seria ótimo se todo mundo pudesse nem trabalhar, né? Ganhasse muito dinheiro para ficar em casa, se aposentar com 20 anos de idade. Essa não é a realidade. Mas qual é a lógica do debate da esquerda? O que é que a esquerda reclama? Do arroxo fiscal, do, sei lá, né, do arroxo em relação aos aposentados e pensionistas, que nada é feito, que a inflação está vindo, está corroendo as aposentadorias, etc. E aí o que está sendo feito? Quando você olha no final da linha, é a mesma coisa. E normalmente, o tipo de proposta que eles encampam, eles não pensam no social. Mas não pensam no social mesmo. O objetivo do petismo, da Tabata Amaral e de tantos outros é o quê? Cara, eu quero garantir que só o número e eu só me preocupo com alguns setores da elite que possam, sei lá, fazer algum tipo de zoada que atrapalhe o meu jogo, sabe? Algum tipo de classe um pouco mais organizada, sei lá, alguma entidade de classe que tenha ali um sindicato mais forte, que tenha um pé ali na política, pode ter um tipo de problema e deixar o mercado feliz. É só isso. É só isso. Você vê aqui, ó. A Haddad defende dedo na ferida de benefícios e diz que sem ajuste programas perdem sentido. Não, sensacional, né? O ajuste que ela vai fazer é sempre no programa do pobre. Ministérios ameaçam cortar serviços a aposentados, água e internet sob pressão do orçamento 2025. Quando foi que você viu uma notícia do governo Lula em relação às elites nacionais? Que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, que vai buscar daqui, é só taxa da Shopee, não, vou botar aqui imposto em tudo, reforma tributária para 28% de IVA para o povo inteiro pagar, é só em cima da população. Não, você gosta de FGTS, diz quando é FGTS para gasolina, não, o pobre não come gasolina, vem a Globo, passar pano junto. A gente começou falando das